Essa é mais uma videoaula da parte de cálculo, tá? E hoje a gente vai começar o tema integral, tá? Logo após a gente ter debatido o tema derivada, a gente vai começar o tema integral. Vocês vão entender como integral e derivada são uma coisa inseparável, como elas andam sempre juntas, e que elas têm uma relação super ultra forte, tá? Então são operações, tá? Integral, assim como a derivada tem várias formas de definir integral, né? Mas integral indefinida, que é que a gente vai ver mais aqui, e eu vou explicar, né, como ela vem da integral definida. A integral indefinida ela é uma operação também sobre a função, e ela tem muitas propriedades parecidas com a da derivada. E vocês vão ver que assim como a derivada está para divisão, a integral estaria para multiplicação, para soma. Entender que elas são uma a inversa da outra, né? Mas a gente vai chegar lá. Então vou começar explicando então o que é integral, né, para começo de conversa. Integral simples e integral definida. Então primeiro vamos pegar aqui. Normalmente a gente sempre começa com um debate geométrico, né? Porque geometria a gente enxerga mais fácil, então é mais fácil de entender como que funciona em vez de explicar pela definição. Então vamos supor que você tem aqui uma função, tá? Essa aqui é uma função f de x, aqui f de x, e você tem essa função aqui definida, e você quer calcular uma área entre dois pontos no domínio, né? Entre o ponto A e o ponto B. Você quer saber qual que é essa área aqui. Como que a gente faria de cabeça? Talvez pense, bom, você calcular a área de quadrado, você calcular a área de círculo, talvez a área de triângulo, talvez tenha umas formas um pouco mais bizarras, que você decorou a fórmula. Mas como calcular dessa função aqui que você não sabe nem qual que é a fórmula dela, né? Mesmo que você tenha a fórmula, vamos supor que isso aqui seja, sei lá, um e elevado a x, como é que você calcula a área? Uma exponencial. Não é tão simples, certo? Não é trivial. Então, o que a gente faz intuitivamente? Bom, vamos dividir essa área em áreas que a gente conhece. Então, vamos dividir em retângulos, que é a figura mais simples, certo? Base vezes altura. Então, vamos fazer alguns retângulos aqui. Então, a gente vai fazer um retângulo aqui, certo? Agora a gente faz um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, mais um retângulo, até o último retângulo aqui. Esses retângulos não ficaram tão bonitos, mas espero que vocês entendam. Então, como que esses retângulos aqui são definidos? Eles vão ter aqui uma altura que vai ser correspondente ao primeiro ponto da função, tá vendo? Que está sempre nesse ponto aqui, está tocando a função, certo? Na primeiro ponto aqui, ó. Sempre tocando a função. Então, eles vão ter a altura aqui, por exemplo, desse primeiro retângulo vai ser f de A. E qual vai ser o tamanho da base? Vai ser ΔX. Tá? A gente vai tentar que todos eles tenham a mesma base. Então, aqui vai ser ΔX, aqui vai ser ΔX, aqui vai ser ΔX, aqui vai ser ΔX, e aqui vai ser ΔX. Tá? Então, todas as bases vão ter a mesma altura. Qual que vai ser essa altura aqui? Vai ser f de A mais ΔX, certo? Porque eu estou aplicando a f nesse pontinho aqui. Então, aqui vai ser f de A mais ΔX. E nesse ponto, f de A mais 2 ΔX, certo? Porque a altura nada mais é do que o valor da função nesse ponto inicial. Então, a altura desse aqui nesse ponto inicial, a altura desse aqui nesse ponto inicial, a altura desse aqui nesse ponto inicial e por aí vai. Então, até chegar aqui, né? Eu não sei quantos ΔX tem aqui, mas aqui no final que vai ser f de A mais um n, que a gente não sabe quanto é, ΔX, tá? N são o número de divisões que eu fiz aqui. Beleza, então assim eu consigo aproximar a área dessa função. Só que, claro, você pode ver que aqui, ó, tá vendo? Como eu tô fazendo um retângulo, ele não tá pegando toda a área, tá vendo? Aqui ele tá um pouco abaixo, aqui ele tá um pouco acima, então não vai dar exatamente a área, certo? Então vamos escrever primeiro, só pra gente ter uma noção, vamos escrever mais ou menos uma expressão bonitinha para essa área aqui que a gente acabou de achar. Então primeiro, qual vai ser o valor de n aqui? O valor de n é bem simples de achar, né? Quantas divisões tem nesse intervalo? Vai ser basicamente o tamanho do intervalo dividido pelo tamanho da divisão que a gente escolheu, né? O número de ΔX que vão ter aqui. Então, o que vai ser basicamente? Vai ser B menos A, que é o tamanho da nossa divisão aqui no domínio, dividido por ΔX, vai ser igual ao nosso n, certo? Beleza, estou pegando o tamanho da divisão, o tamanho do espaço aqui que eu quero calcular a área, no domínio, estou dividindo pelo tamanho da divisão que eu escolhi, esse ΔX que eu escolhi, estou achando quantos desses ΔX tem. Básico. Beleza. Agora, vamos montar, então, a soma disso aqui. Vamos usar uma notação bonitinha. Então, como que vai ser a nossa soma? Nosso termo geral vai ser f de A mais n ΔX, vezes ΔX, certo? Que a área de cada um desses triangulinhos, por exemplo, para entender, quando n é igual a zero,
isso aqui vai valer 0, então vai ser f de A vezes ΔX, então a área desse triângulo. Quando n igual a 1, vai ser f de A mais ΔX, que é essa altura aqui, vezes esse ΔX, que é esse retângulo. Então, para cada n aqui, vai ser um desses retângulos, certo? Então, se a gente somar todos os retângulos, a gente vai ter essa área total. Qual vai ser os limites do nosso somatório? N igual a 0, certo? E n igual a justamente, porque a gente descobriu que o total de n's aqui vai ser b menos a dividido por ΔX, então b menos a dividido por ΔX, certo? Então, essa aqui vai ser a fórmula da nossa área. Só que vocês concordam que quanto menor for o meu ΔX, mais preciso é, certo? Se eu for pegando, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja o trecho da função. Se eu for pegando retângulos cada vez menorzinhos, com ΔX cada vez menor, o vou estar mais próximo da área, certo? Porque eu vou estar pegando cada vez um intervalo menorzinho do meu ΔX, então eu vou estar aproximando cada vez melhor a área. Então, se a gente quiser saber exatamente a área da função, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai aplicar o limite nessa expressão. Então, a gente vai pegar o limite quando o ΔX tende a 0. Então, o limite dessa expressão aqui, quando o ΔX tende a 0, vai ser exatamente a área. Porque isso aqui, até agora, era aproximação, certo? Porque a área não ia ser exatamente a somatória desses retângulos. Mas se o limite de ΔX tender a 0, a gente vai pegar cada vez retângulos tão próximos um do outro e tão perto do valor, exatamente do valor dessa areazinha aqui, que a gente vai chegar no valor exato da área da função, se a gente aplicar o limite quando ΔX tender a 0. Então, essa expressão aqui que a gente acabou de chegar, tá? Essa expressão aqui, vou escrever ela mais bonitinha. Então, a expressão que a gente chegou foi o quê? A gente tem aqui um somatório de n igual a 0 até n igual a b menos a dividido por ΔX de f de A mais n ΔX vezes ΔX. Lembrando, esse aqui é a área dos triangulinhos que a gente está usando para aproximar a área da função. ΔX é a base, f de A mais n ΔX é a altura. Então, para cada n aqui, a gente pega um triangulinho, certo? Que a gente está colocando um em seguida do outro, cada um com uma altura diferente, baseado na altura da função. E aqui a gente vai pegar o limite quando ΔX tende a 0. Mas o limite mais para a direita, porque a gente quer pegar o positivo, certo? A gente quer pegar... É porque o n é um número positivo, né? Lembrando que o nosso n não vai para o negativo, vai sempre positivo. Você vai pegar o limite para a direita. Ok. Então, esse aqui vai ser a área da nossa função, certo? Exatamente a área dessa função. E esse operador aqui que a gente está... Essa operação que a gente está fazendo com a nossa função aqui, né? De pegar e aplicar ela em A mais n ΔX vezes ΔX. Isso aqui a gente vai usar uma notação mais compacta, né? Para ter que ficar escrevendo o limite. E vai ser o quê? A, B, f de x, dx. Tá? Então, isso aqui vai ser a integral definida de x entre A e B. Então, a integral definida de f de x entre A e B nada mais é do que a área abaixo da função entre A e B. Tá? A área abaixo da função, deixando bem claro aqui, para a gente lembrar, né? Que é uma coisa que é interessante, que as pessoas não notam. A área da função, o que significa abaixo da função? Significa a área entre a função e o eixo x. É essa área aqui que a gente está calculando, certo? Essa área aqui. Correto? Então, a gente não está calculando, porque abaixo da função podia ser da função até o menos infinito, né? Certo? Mas não. É da função até o eixo x. É essa área que é representada por essa A, B, f de x, dx. Então, o que isso quer dizer em termos práticos? Por exemplo, se eu tiver essa função aqui, clássica, que representa esse semi-arco de circunferência, certo? Que vai ser da forma, se eu não me engano, raiz de r² menos x², certo? Se eu integrar essa função de 0 até o raio, certo? Porque eu uso de 0 até o raio aqui. Se eu usar a integral dessa função aqui, então de 0 até r, dessa f aqui, né? Vamos chamar isso aqui de f, para te dar a notação. A integral de f do r aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual exatamente 1/4 de área da circunferência. Então, vai ser πr² sobre 4. Tá? Então, na verdade, se você quiser saber a integral de uma função e você já conhece a área, né, abaixo dela, então ela vai retornar exatamente esse valor. Então, por exemplo, eu pego aqui a função que descreve o arco da circunferência, a integral do arco da circunferência, certo? Dessa função que descreve o arco vai ser exatamente a área de 1/4 da circunferência. Lembrando que a equação da circunferência não gera uma função, né? Ela gera duas funções diferentes, né? Uma definida porque é a raiz, né? Então ela gera a parte positiva e a parte negativa. Se você quiser fazer a integral, se você quiser saber a área total, você vai ter que justamente calcular essa área e essa área aqui.
tá? Você vai ter que pegar as duas funções, calcular as duas integrais e somar, tá? Então, essa é a primeira definição de integral, bem simples. Então, nada mais é do que você pegar retangulinhos abaixo da função para aproximar a área dela e entender a altura, a base desse triângulozinho a zero, para eles fazerem a melhor aproximação possível da área. E a melhor aproximação possível é exatamente a área, tá? Então, nada mais é do que a área abaixo da curva. Essa é a primeira definição integral que a gente tem, integral definida. Agora, então a gente já descobriu qual é o significado geométrico, eu quero dar um significado mais físico, vamos dizer, mais algébrico, olhando para o próprio somatório em si, tá? Então vamos pensar nesse caso aqui que a gente tem uma corda, certo? Isso aqui é uma coisa que provavelmente vocês vão ver em física. E essa corda, ela tem uma densidade linear, né? Ou seja, a densidade linear, lembra que é, sei lá, quilogramas por metro a unidade? Então ela tem uma densidade que é diferente para cada ponto dela. Para cada ponto, tá? Então ela varia em cada ponto Lzinho que você está aqui, certo? Então a corda dela vai do zero até o Lzão. E os pontos aqui são um Lzinho, certo? Os pontos. Então, em cada ponto da corda, ela tem uma densidade diferente. Por exemplo, esse meu desenho não foi feito com esse propósito, mas você pode ver que uma parte é mais fina, outra parte é mais grossa. Então, por exemplo, essa variação da densidade linear ela pode ser explicada pura e simplesmente por uma variação no calibre, né, da corda em cada ponto, né? Sei lá, é mais fina e mais grossa em cada ponto, isso obviamente vai fazer ter uma massa diferente em cada ponto. Então, como que eu calculo a massa total dessa corda, sendo que eu tenho essa função que me dá a densidade? Bom, é simples. O que eu posso fazer, né? O que eu faria intuitivamente? Bom, se eu sei a densidade nesse ponto aqui, vou pegar, supondo, né, que a gente tem uma F de zero. Então, eu vou pegar o comprimento desse ponto e eu vou achar a massa exatamente desse pedacinho de corda, certo? Porque eu vou fazer o quê? Vou fazer F de zero vezes um DLzinho aqui. Aí, se eu quiser aproximar desse trecho aqui que é próximo, vai ser a mesma coisa. Vou pegar aqui o F de, sei lá, um L1 aqui. E vou multiplicar F de L1 por DL, certo? Por um Lzinho, por um DLzinho aqui bem pequenininho. E assim, eu vou indo e somando cada parte da corda. Então, se você for ver, apesar de não ser a área abaixo da F de L, né, exatamente o que a gente está querendo achar, vai ser equivalente a achar a área abaixo da F de L. Por quê? Porque eu estou pegando o valorzinho da densidade, por quê? Densidade, certo? O que é a densidade linear? Vamos lembrar da física. É ΔM sobre ΔL, certo? O que você está querendo achar? Você está querendo somar cada ΔMzinho, certo? O pouquinho de massa que tem aqui, o pouquinho de massa que tem aqui, o pouquinho de massa que tem aqui, o pouquinho de massa que tem aqui. Então, o que você está... Por exemplo, na verdade, o que você quer achar, no final das contas? É você achar a massa total. Então, a massa total vai ser o quê? Uma somatória de todos os ΔMs, certo? Você vai pegar cada ΔMzinho. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tenha, sei lá, 3 gramas, aqui 4 gramas, aqui 5 gramas, aqui 6 gramas, aqui 7 gramas, aqui 8 gramas, aqui 9 gramas. Vai somar cada uma da massa desses trechinhos para você achar a massa total. Então, no ΔM aqui, se você perceber aqui, fazendo uma operação simples, você vai perceber que seu ΔM nada mais vai ser do que D vezes ΔL. Então, você vai perceber que, na verdade, sua massa total vai ser igual a somatório de D vezes ΔL, tá? Só que, claro, isso aqui, né, como isso aqui é discreto, depende do ΔM e do ΔL que você escolher, você vai ter um valor aproximado, né, da massa da sua corda, né? Porque você precisaria saber, para você saber exatamente qual a massa da corda, você precisa saber a densidade em cada ponto, né? Para você saber exatamente a massa total. Você poderia pegar um DL cada vez menorzinho e fazer cada vez mais somas, para ficar cada vez mais preciso. Só que a gente tem essa função f de L. Isso aqui não é exatamente, né? Claro, não coloquei os limites aqui, mas você pegar uma função, multiplicar por um pequeno acréscimozinho no domínio dela e fazer um somatório infinito, não é exatamente a nossa integral? Nada mais é do que a massa total da nossa corda vai ser, por isso, a integral de f de L, que é a nossa densidade, né? Que é a função de L, dL, de 0 até L. Por quê? Porque justamente estou pegando a densidade, certo? A densidade vai ser o quê? A divisão entre o quanto que eu incremento de massa para o quanto que eu incremento no comprimento. Se eu quero achar esse incrementozinho, você concorda que se eu tomar todos os incrementos de massa, então, por exemplo, ó, no começo da corda aqui, tem o 0 de massa. Aí aqui eu vou para 5 de massa. Aqui do 5 eu vou para o 10, então eu incrementei 5. Aqui, sei lá, do 5 eu vou para o 20, eu incrementei 10. Se eu somar todos os incrementos de massa, eu vou achar a massa total, certo? Beleza. Então, só que os incrementos de massa são justamente a densidade daquele pontozinho que a gente sabe, vezes o ΔLzinho que eu estou andando, que justamente vem da definição de densidade. Então eu posso achar a massa da minha corda me utilizando de integral.
Então aí você olha mais a integral não mais como área, mas como uma somatória infinitesimal, de coisas infinitesimais, uma somatória de coisinhas. É bem uma ideia de pegar, é como se eu estivesse somando cada massinha dessa corda. Então eu pego cada massa infinitesimal de cada trecho, porque cada trecho tem uma densidade diferente. Eu vou somando a massa de cada trechozinho, tá? Então, aqui novamente, vamos supor, né? Uma coisa já fazendo um paralelo com o geométrico. Vamos supor que a densidade da sua corda seja dada por uma função que se assemelha à função do arco da circunferência. Então a massa total da sua corda ela vai se comportar como se fosse a fórmula da massa total, ela vai ser uma fórmula parecida com a fórmula da área da circunferência, tá? Então, por mais que não seja a área que você está calculando, você tem uma analogia aí, né? Porque você está fazendo uma operação que ela é análoga, tá? Por mais que o significado seja diferente. Eu acho que é interessante trabalhar esses dois significados, porque esse significado como soma de Riemann, né? Porque a integral dessa forma aqui, quando você coloca ela no limite, a gente chama de soma de Riemann, tá? É o nome que a gente dá para conotar dessa forma aqui. A integral como soma de Riemann ela é essencial na física. Ela é muito usada na física, muito usada na elétrica, em todas as disciplinas práticas. Elas vão usar muito. Então, você entender o que a integral significa, não só pela área abaixo da curva, como também pela soma de Riemann, é muito importante, tá? Beleza. Então, sobre a integral, essa é a parte 1, tá? Mostrando bem o basiquinho de qual é o significado dela e como que ela funciona da integral definida. E na próxima aula a gente vai estudar como já começar a operacionalizar a integral com o teorema fundamental do cálculo e a relação entre integral e derivada. Então, é isso.